Olá a todos, eu sou o Diego, esse é o canal de psicanálise no YouTube. E hoje um assunto mais polêmico, os dialetos psicanalíticos, né? Um excesso de termos técnicos que muitas vezes são proferidos como uma metralhadora, que acabam criando um dialeto próprio. Mas antes já sabe, né? Dá like nesse vídeo, comenta, curte, se inscreve no canal se você não for inscrito, já for inscrito, se inscreve de novo. É assim que o YouTube avalia que o vídeo e o canal são relevantes, então faça tudo isso que você vai me ajudar bastante, é a melhor maneira de você contribuir. E obrigado. Bom, termos técnicos são sempre uma questão interessante para a gente parar e refletir sobre eles, afinal de contas. Para que serve um termo técnico? Se você for olhar, toda a ciência, toda a estrutura de pensamento, ela vai trazer os seus termos técnicos, que são uma maneira de você pegar um contexto, uma situação, uma ideia, sintetizá-la em uma frase, em uma palavra, em um conceito e facilitar a compreensão. Às vezes o termo técnico ele é utilizado para pesquisa, ele é utilizado para conversa entre profissionais, ele é utilizado para facilitar uma comunicação. Mas o que acontece em psicanálise? E eu posso enfatizar por alguns lacanianos como um grande expoente desta ideia, né, como o que eu carinhosamente chamo de lacanês, é um exagero, é um excesso. É fincar os dois pés nos termos técnicos e sair proferindo o que resulta numa inversão do que é buscado na ideia de um conceito técnico. Então, se a ideia de criar um termo psicanalítico, já que a gente está nesse canal, é facilitar a comunicação, você muitas vezes tem o efeito oposto. A coisa vai piorando quando a gente vai para trás. O Freud, na sua origem, ele buscou termos do cotidiano para criação de conceitos técnicos. Então, Engels, projeção, transferência, são todos termos utilizados no dia a dia de Viena. O próprio Lacan, quando você lê um texto lacaniano escrito pelo Lacan, você lê um seminário de Lacan, você não vai ver essa coisa horrorosa de significado significante e tudo quanto mais chuva de ideias. Não, você vai ver um autor querendo expressar um pensamento linear e colocando a sua ideia em alguns momentos específicos, ou cunhando um termo, mas explicando ou recorrendo a um termo freudiano já utilizado, que nos seminários lançados aqui no Brasil, pelo menos a coleção que nós temos mais acesso, com alguns erros graves, como o termo técnico freudiano no alemão, sem uma tradução, sem uma nota rodapé, sem um parênteses. E aquela pessoa que não está acostumada não vai entender e vai largar. Então não é incomum você ver congressos, palestras, e a pessoa começar a falar nesse idioma próprio e o público vai indo embora, vai se esvaziando, porque ninguém acompanha, porque não dá para acompanhar e não foi feito para usar desse jeito. O que você tem, que todo o conhecimento ele teria como ideal se expandir, esse uso desse dialeto, esse uso desse lacanês, esse uso dessa língua própria psicanalês, ele vai restringindo o acesso do público, ficando cada vez mais enclausurado em uma pequena vila de adeptos e se isolando, e você tem um efeito oposto do que se visa. Esse é o grande problema do uso e abuso dos termos técnicos.
Quero saber a sua opinião. Escreve aqui embaixo. Até a próxima e muito obrigado.